Fala, trader, você aí acredita que não tem conhecimento de mercado e acha que isso é um problema, né? Porque isso pode estar afetando as suas operações aí. Então fica aqui nesse vídeo, já curte, compartilha, se inscreve, porque eu vou falar aqui algumas coisas bastante importantes a respeito do conhecimento de mercado, aquilo que é preciso fazer para que você tenha um pouquinho mais de conhecimento de mercado e aquilo que você está fazendo de errado, certo? Então vamos lá, fica comigo, que nós vamos comentar bastante a respeito disso. Antes de mais nada, para quem não me conhece, sou Rodolfo Messias, trader autônomo há mais de 15 anos. Eu venho, durante esses 15 anos, performando bem. Na verdade, tem uma lacuna ali, né, dentro desse período, que eu tive a sorte de ter começado bem, comecei a ganhar bastante dinheiro, e chegou um momento que eu fiz uma mudança de mercado ali, e aconteceu de eu começar a ter prejuízo, principalmente porque eu tinha acabado de fazer um curso e comecei a aplicar técnicas desse curso, porque eu achei que ia melhorar bastante ainda nos meus resultados, né? Achei que era bem interessante. E aí não funcionou, acabei tendo perdas consistentes nesse período. Até que eu parei para analisar, né? Analisar os dados e tentar traquear ali qual que era a diferença, quais os fatores que influenciavam, que antes eu ganhava e agora já não ganhava mais. E com isso eu desenvolvi um método que foi capaz de me trazer de volta para o lucro, voltei a ganhar dinheiro e continuei ganhando dinheiro até hoje aí, nesses 15 anos de mercado, tá? E o que eu vou fazer aqui é falar a respeito de algumas coisas. Eu ensino a parar de perder dinheiro no trade e se tornar lucrativo usando 5 passos, né? São 5 passos que você vai percorrer para que você pare de perder dinheiro e comece a lucrar, né? Que é isso que você quer com certeza. E esse perder dinheiro aí para trade é uma pedra no sapato aí e bem difícil, né? Então vamos lá, vamos falar a respeito disso. Mas primeiro, para dar uma contextualização, né? Você tem normalmente, né? Pode estar aí, pode ser seu caso, pode ser o caso do seu amigo aí, que acredita que tem uma deficiência a respeito do conhecimento de mercado, mas que isso vem baseado em uma realidade. Qual que é essa realidade? É a realidade de perdas consistentes, né? Você tem perdas consistentes, então você acredita que isso pode estar ocorrendo por conta de uma falta de conhecimento de mercado, porque você fica provavelmente perdido em determinado momento, né? Principalmente ali naquela espiral de perdas, e você fica completamente perdido, achando, puxa, eu não sei o que eu estou fazendo e eu não tenho conhecimento de mercado para operar assim, e isso pode estar me prejudicando. Certo? Outras pessoas, né, talvez seu amigo, talvez você aí, estejam pensando que não tem esse conhecimento de mercado baseado em conhecimentos, principalmente no geral do mercado, onde você tem informações, notícias, dados, né? E que quando você vai olhar essas informações, esses dados, essas notícias, o que acontece? Você fica completamente perdido, porque tem um caminhão de notícias, um caminhão de dados ali que vão fazendo você olhar ora para um lado, né, ora para uma queda no mercado, ora para uma subida no mercado, ou seja, ora para um apetite a risco, ora para uma aversão a risco, né, e você não sabe muito bem o que fazer, né? Fica bastante assim confuso pela quantidade de informações. Então você acredita que, puxa, você não tem um conhecimento de mercado que faz você se direcionar mesmo, né? E o terceiro, operações que são baseadas aí nesse tipo de notícia, dados, essas informações, que quando você vai e atua, não, eu acho que vai, né? Tem uma lógica toda, eu acho que vai caminhar para esse lado do mercado por conta dessa notícia, por conta desse dado. E aí, quando você entra, isso não acontece, né? Ou acontece momentaneamente, depois vem em contra e não dá certo, né? E isso já acaba surgindo aí duas vertentes, que são as pessoas que vão falar, puxa, eu não tenho conhecimento para operar, né, esses dados, notícias, eu não consigo. E o outro vai falar simplesmente, que eu acredito que seja a maioria, vai falar simplesmente que operar notícias, operar esses dados não funciona. Isso acontece, tá? Passa pela cabeça, porque é natural do ser humano, porque é mais fácil você falar, não, isso aqui não dá certo, do que reconhecer que existe uma deficiência, né? E que precisa ser sanada. Esse é o grande problema. O problema é quando você não reconhece, você acaba não buscando melhorar, você acaba não buscando sanar esse
esse déficit, né? Certo? Então, assim, qual que é a importância de ter mais conhecimento de mercado? É importância mínima ou máxima. Qual que é a importância? A importância, na verdade, é máxima. Por quê? Porque é o mínimo que você precisa saber, né? Se você está operando mercado, acho que é bem lógico de que o mínimo que você precisa entender é sobre o mercado, né? Só que o grande problema aqui é que você vai olhar o mercado como uma forma muito geral, certo? E você ter esse conhecimento geral de tudo é impossível, né? Ou você, se você tem esse conhecimento geral, você entende muito você entende de muita coisa, mas com pouquíssima profundidade. Quando você se dedica mais a um determinado ativo, a um determinado setor, você tem bem mais as chances de ter um conhecimento mais profundo, certo? Então a gente tem aqui, normalmente quando fala conhecimento de mercado, acaba se olhando para um panorama muito geral e não é o que é recomendável, porque simplesmente o mercado é muito vasto, é muito vasto, é muito amplo, então precisa mesmo, né, de estar direcionado para um determinado assunto, um determinado setor, na verdade, um determinado ativo, certo? E por que é importante? Simples, né? Porque os agentes, o grosso ali do mercado, o que movimenta o mercado mesmo, a base mesmo do mercado, que normalmente são institucionais, bancos, né? São fundos, corretoras, bancos e assim por diante. Estrangeiros, né? Que vêm também de fundos, de corretoras, de bancos, blá blá blá, são aqueles que movimentam muito o mercado, que estão ali se degladiando para fazer alfa e, na verdade, buscando entender melhor qual que é o próximo movimento do mercado, para onde o mercado vai caminhar. Só que isso ele é feito através de conhecimento de mercado, através de conhecimento de mercado. Então, dentro, por exemplo, no institucional, vai ter o cara especializado, vai ter aquele economista especializado, vai ter aquele cara que tem um ótimo network em determinado setor, em determinada empresa, aquele cara que tem vasta experiência, né, no setor, entende quais são os problemas, quais são as soluções, entende o que uma diretoria precisa fazer para poder melhorar aquela situação daquela empresa, como que anda esse pé. Então, assim, dentro do institucional tem muita coisa muito bem direcionada e que, óbvio, que não dá para um trader autônomo, um trader pessoa física, competir com esse tipo de informação. Mas é o mínimo que se espera você ter um conhecimento adequado para que você possa entender, pelo menos, onde está o risco. Então aqui que é importante, né? Não adianta você negligenciar isso, você deixar isso para trás, sendo que as movimentações massivas dentro do mercado utilizam justamente essa informação para acontecer, né? Então você precisa mesmo ter essa condição de entender pelo menos o risco, e você só consegue isso com conhecimento real de mercado, principalmente um conhecimento focado em um determinado setor, um determinado ativo, né? Por exemplo, que seja dólar, que seja uma empresa, que seja uma commodity, que seja. Tá? Mas precisa saber, ok? E assim, dentro desse mundo, quando a gente fala, né, a respeito de conhecimento de mercado, surge algumas pessoas com alguns pensamentos, porque é mais fácil a gente direcionar um pensamento para aquilo que a gente quer que seja verdade, do que aceitar, às vezes, algumas coisas mais duras que vai fazer a gente ter que correr atrás daquilo e negar um pouco da realidade que a gente pintou, né, para a gente mesmo. Então é um pouquinho mais difícil. Mas aí chega o pensamento do seguinte, que eu anotei aqui, por exemplo: eu não preciso disso porque sigo o que o player faz, né? Normalmente esse cara ele vai operar ali por análise de fluxo de ordem, vai falar que ele simplesmente consegue olhar para o player e se escorar no player. Ou seja, qual que é a lógica aqui? A lógica é que esse player ele tem o conhecimento, né? Ele já sabe, ele tem aquele conhecimento mais especializado, aquele conhecimento antecipado, né? E esse cara vai atuar dentro do mercado. Então a lógica é: se esse cara já sabe, eu não preciso saber, não tenho como saber, mas
O que tem como eu fazer é simplesmente me escorar nele e ir junto com ele. E assim, maravilha. Eu criei, né, eu peguei essa lacuna sobre o conhecimento de mercado e anulei porque o cara sabe, eu tô lá com ele. Beleza. Só que na grande realidade isso não acontece muito assim, né? Primeiro que você não consegue saber o porquê que ele está fazendo aquela movimentação, ok? Então, é verdade que existem movimentos pontuais que dá para você se escorar e pegar, né? Mas isso não acontece o tempo todo. Existem muitos movimentos que você tenta pegar e vai para trás, né? E por que que isso acontece? Bom, isso é natural do mercado, né? É absolutamente natural de mercado, mas existe um grande porém aí, que é alguns fatores que estão fora da tela que você não sabe. Primeiro fator, principalmente, acho que o mais importante, você não está do lado do cara sentado e o clique está na mão dele, né? Então, quando ele decide fazer, o quanto ele tem que fazer e qual que é a estratégia que ele vai usar para fazer, é uma coisa que você não sabe ali, né, naquele momento. E não vai saber depois também. Porque grandes institucionais, eles escondem aquilo que estão fazendo, escondem muito bem, né? Através de vários recursos, né? Como operar por várias pontas. Só que parece quando vem um lote grande, né, que arrasta o preço para determinada corretora, de que o player está fazendo uma compra ali, que ele está se expondo no mercado comprando. Não, você não tem a menor ideia disso, né? Porque ele pode simplesmente estar fazendo hedge, ele pode estar zerando, ele pode ter ou fazendo uma operação estruturada, outros 500 ali que você não está vendo, você não sabe qual que é a estratégia dele nem como ele está. Outra coisa que acontece bastante é que, pelo fato dele ter uma estratégia de operação, você vai ver ele entrando, né, e muito provavelmente você olha assim, ele começa a comprar e, puxa, talvez quando você começa a pensar em fazer isso, se escorar nele, quando ele colocar de novo, talvez não seja mais o momento, né? Porque já tirou a mão, porque ele não quer causar tanto preço assim naquela situação. Outras vezes você pode pegar a movimentação simplesmente porque o player ele vai causar uma sensação no mercado de que ele vai comprar, né? Que ele está comprando bastante e vai arrastar preço, e aí o mercado vem junto, né? Massivamente. Com bastante operadores ali fazendo a mesma coisa, mas é justamente o que o cara está fazendo, né? Ele pode estar vendendo por outras pontas lá, doidado, mas ele causou no mercado aquela ação de correr justamente para onde ele quer. Então, assim, não dá muito para você entender realmente o que está acontecendo. E alguns fatores muito importantes ficam fora da tela, como o que eu falei, né, o clique está na mão do cara, você não sabe o que ele está fazendo, ele pode estar fazendo uma operação estruturada, mas também tem uma análise técnica ali, e técnica que eu digo a respeito de tem um economista, um cara muito especializado em determinado setor, um cara que tem um network, que pode dar uma dica do que está acontecendo e pode estar justificando uma tomada de decisão desse institucional que você também não está sabendo, não dá para saber, né? Então, quando você tem o conhecimento de mercado, você também vai saber. Mas há uma coisa interessante, não falei a respeito do cara técnico que pode estar fazendo uma análise ali, dando aquela dica pro cara. Você pode pegar alguma coisa a respeito do risco que está correndo naquele ativo por conta de uma situação específica. Então, nesse momento, pode até estar muito melhor direcionado essa sua escora no player. Bem melhor direcionada. Por quê? Porque você já espera que há um problema, que há uma situação em que talvez algum institucional ou alguns institucionais vão tomar essa decisão de comprar, por exemplo. E aí você vai estar muito bem posicionado mentalmente para pegar essa operação, porque você tem um conhecimento de mercado, você sabe que isso pode gerar algumas coisas, né? Aquela situação pode gerar algumas coisas interessantes que você já vai estar preparado. Então não tem por que não ter o conhecimento de mercado, já que você, sem o conhecimento de mercado, vai estar em deficiência em relação aos outros players que vão ter esse conhecimento, tá? Outro também que a gente pode o pensamento que a gente pode ter nesse momento é agora já mais pro grafista, né? Que é o cara que pode falar, eu não preciso porque o gráfico me conta toda a história e as regiões importantes.
Legal, o gráfico te conta a história das regiões importantes, mas a mesma analogia, né, vai funcionar aqui também. Você, embora exista essa história contada do preço, na verdade é uma história mal contada, porque é uma parte da história, né? É uma pequena parte da história. A história muito bem contada seria você utilizar essa análise técnica, utilizar esses gráficos, esse comportamento do preço, essa história de comportamento, alinhado com o conhecimento de mercado, a respeito da situação daquele momento, porque você vai saber mais ou menos ali, ou pelo menos ter uma mentalidade direcionada, porque, por exemplo, o preço foi até aquela resistência, né? Por que está rompendo a resistência? Por que está tomando essa tendência? Ou seja, a sua própria análise técnica, a sua própria análise ali no gráfico vai ficar muito melhor, porque você está com conhecimento de mercado adequado em relação a esse mercado, a esse ativo, né? Então a sua análise vai ficar muito melhor. Ou seja, se você não tem esse conhecimento de mercado, não busca esse conhecimento de mercado, você vai estar em deficiência em relação a outros players que podem estar usando a análise técnica, mas também estão usando as informações de mercado, né? O conhecimento de mercado aí. Então não tem por que não fazer, certo? Então qual que é uma maneira errada aí da gente ter esse conhecimento de mercado? A primeira coisa que pode acontecer é simplesmente você, pelo fato de ter aquela quantidade de prejuízos, está direcionando o conhecimento de mercado, na verdade, a respeito da própria análise que você está fazendo. Por exemplo, você pode ser um grafista que está achando que o seu problema é o conhecimento de mercado, mas não do mercado em si, mas daquela análise, né? Ou seja, você precisa de maior conhecimento em análise técnica, em price action, você precisa melhorar esse seu conhecimento. E isso muitas vezes não é verdade. Está errado a forma como você está focando só na ferramenta de análise. O gráfico ele vai ser, essa análise gráfica ele vai ser uma excelente ferramenta para você retirar algumas variáveis, mostrar algumas variáveis para você que são bastante importantes, mas elas não são as únicas, né? Existem outras variáveis bastante importantes que você precisa também usar. Então, o conhecimento ele não vai estar todo direcionado à sua ferramenta de análise, tá? Porque a sua ferramenta de análise ela não é o mercado. Sua ferramenta de análise é uma ferramenta para que você possa observar determinadas variáveis que são bastante importantes para responder a respeito do que está acontecendo naquele momento vinculado ao conhecimento de mercado, né? Então, é bastante errado a forma de você focar única e exclusivamente na ferramenta de análise, né? Não é o conhecimento de mercado isso, tá? Outra coisa, a gente precisa também falar a respeito de quem que você olha quando você está buscando conhecimento de mercado. Então, muitas vezes tem, né? A gente tem diversos cursos de trading por aí. Você vai, compra o curso e faz o curso, maravilha, perfeito, muito bom, porque você precisa se preparar, precisa ter conhecimento sobre a análise daquelas ferramentas, né? Uma análise técnica, uma análise de fluxo de ordem. Legal, maravilha, precisa saber, né? É um conhecimento bastante interessante, bastante importante, certo? Mas existe uma deficiência em relação ao próprio conhecimento de mercado do mentor, né? E aí você fica buscando sempre, escutando e seguindo aquela forma, né, do próprio mentor pensar, esquece que existe outros tipos de coisas que são bastante importantes, é só você usar o raciocínio aí. Como que você vai usar o raciocínio? Bom, vamos lá. Presta bem atenção. Se dentro do institucional você tem bastante setores especializados, né, com bastante experiência em fazer volume daquele ativo, né, de negociação de determinado ativo, fazendo hedge, tendo um ótimo network que vai explicar o que realmente está acontecendo naquele momento, você concorda que a melhor experiência que você deve absorver é de alguém que é de um institucional? Né? É interessante. Não somos, né, de institucionais, somos trader pessoa física. Eu sou trader pessoa física.
Mas é bastante interessante você focar em pessoas que determinado ativo que você opera são especializadas, né? É institucional em longa data e são reconhecidas por isso. Poxa, é muito melhor do que você olhar por um mentor. O mentor vai ser maravilhoso para te orientar como que você vai fazer essas análises. Eu tenho uma crítica muito importante, porque na verdade eu acredito que a maior parte são cegos guiando cegos, então são ótimos para você aprender a análise, a ferramenta em si, né? Os indicadores, gráfico, análise de fluxo de ordem, tudo isso lindo, maravilhoso, são muito bons para fazer isso, mas não tem o conhecimento adequado para fazer na prática, no campo de batalha, ser lucrativo de verdade. Tá? Existe uma tentativa de mostrar que isso acontece e muitas pessoas acreditam por essa tentativa. Mas a grande verdade, a própria pesquisa da FGV que a gente tem no mercado, que é a única que a gente tem, assim, é um pouquinho mais antiga, mas não tem jeito, é o único dado que a gente tem, mostra que, poxa, não é verdade, não é tudo isso, essas pessoas que estão vendendo, né, esses cursos que são realmente vencedoras no mercado. E quero fazer uma ressalva que não tem nenhum problema a pessoa dar um curso, por exemplo, mostrando análise técnica, uma estratégia, como uma forma de observar o mercado. O problema começa em que no campo de batalha mesmo, aquilo talvez não funcione tão bem quando se fala em estratégia, em forma, mas funciona muito bem quando se fala em buscar habilidades de compreensão daquela análise, né? Ou seja, você é um bom grafista, faz uma boa análise gráfica. Legal, não necessariamente você vai ser vencedor no mercado, mas é um bom parâmetro, é um bom ponto de partida. Mas existem outros fatores que são fundamentais que vão fazer você ser ganhador ou não, né? Que não tem a ver muito com essas análises, certo? Então, você precisa focar nesse momento em pessoas que têm esse conhecimento, essa experiência muito forte. Vou dar um exemplo no meu caso, né? Que eu sou um trader que opera dólar futuro. Eu ganho dinheiro operando dólar mesmo há bastante tempo, é isso que eu faço. Mas quando eu quero tentar entender mais profundamente, na verdade não é quando eu quero, mas eu fico de olho quando a pessoa quer passar isso, né? Como por exemplo, eu vou seguir nas redes sociais, por exemplo, o Alfredo Menezes, que é aquele cara que era tesoureiro do Bradesco, operava dólar para Nossa Senhora, eu já operava nesse tempo que ele era tesoureiro do Bradesco, era monstruoso, né? Todo mundo reconhece ele por isso. Hoje ele tem um fundo chamado Armor e continua sendo especialista em moeda. Puta merda, é incrível. E ele tem vasta experiência também em juros, né? Ele tem vasta experiência nisso, reconhecido nisso, dentro de bancos, dentro do institucional dele agora. Poxa, ele tem network, tem conhecimento, tem informações muito técnicas inseridas ali. Então, qualquer dica, qualquer coisa que ele fala, opa, é uma coisa que é para se pensar, é uma coisa que é para você prestar atenção, obviamente. Então, entende essa diferença? E eu vejo muito isso acontecendo, que esses caras que são realmente importantes para determinado ativo daquilo que você opera, são deixados de lado para que você possa olhar talvez tudo que um mentor fala a respeito como se fosse verdade sempre. E eu tô dizendo isso, puxa, com um peso no coração, mas eu tô dizendo isso porque isso acontece muito, tá? Isso acontece pra caramba, meu. O cara não tem esse conhecimento mesmo daquele mercado, ele fica falando muito sobre uma coisa que não sabe mesmo tá falando. E, puxa, é chato, mas isso acontece bastante, tá? Não é todo mundo, tá? É óbvio que não é todo mundo, mas existem, assim, tem bastante gente, eu já vi várias vezes isso acontecer. Mas fazer o quê? É aquilo, é o que eu falei, né? Poxa, é bastante interessante, poxa, o cara ensinar determinadas coisas, determinadas técnicas, eu acho maravilhoso. Mas também cabe a você, como trader, entender, usar o seu raciocínio para que você possa ter uma melhor
uma melhor performance aí, porque o dinheiro que entra na sua conta é seu, amigo. O dinheiro que sai também é seu, tá? Então vamos tentar aí buscar coisas melhores, certo? Vamos lá, qual que é o jeito certo? O jeito certo de fazer, já falei né? Você buscar esse conhecimento com pessoas que realmente entendem a respeito desse ativo. Só que, infelizmente, é uma coisa passiva, né? Você não vai lá e, não, eu quero aprender sobre. Não, fica de olho no que o cara está falando. Dependendo do que o cara está falando, tenta traçar, né? Tenta fazer um raciocínio lógico a respeito daquilo. Ah, se for o caso, perguntar ali na rede social mesmo, talvez o cara responda para você, talvez não, mas aquilo é importante para você ir entendendo melhor sobre o ativo que você está operando, sobre o setor que você está operando, né? Se você tem um setor específico que você quer operar, você precisa entender minimamente do setor para entender quais são os riscos maiores ali do que aquele setor tem, né? Então você precisa, na verdade, o jeito certo de fazer isso é focar em um ativo ou um setor. Por quê? Você precisa ter um conhecimento profundo a respeito do ativo ou a respeito do setor. Eu gosto de operar algumas empresas. Ótimo, então se especialize nessas empresas, no negócio dessas empresas. Qual que é o risco que essas empresas correm? Onde está o risco? Onde estão os problemas, né? Onde está o custo? Qual que é a margem? O que vai interferir nisso? Ou seja, quais são as variáveis que vão ter impacto naquele ativo específico? Você precisa entender isso. E isso não vai estar no gráfico, não vai estar na análise de fluxo de ordem, né? Não vai estar. Lógico que mesmo assim existe uma deficiência porque você precisa de uma certa experiência para entender como as coisas funcionam. Então não é só começar a ver e já achar que vai transformar. Não, isso é o mínimo. Isso é o mínimo que se espera de um cara que está operando. Então muita gente vai lá e vai entender daquele setor. A questão é você buscar ter experiência suficiente para você entender a dinâmica daquele, né? A dinâmica do ativo, a dinâmica do setor que você está tá operando, e isso leva tempo para você fazer, né? Certo? Então, continuando, você deve ficar atento às redes sociais das pessoas que são relevantes para aquele ativo que você está operando. Então, continue, né? É lógico, infelizmente é uma coisa passiva, mas é uma coisa passiva bastante importante para o seu próprio conhecimento de mercado. E assim você vai, né, tendo esse conhecimento. Lógico, você também precisa buscar algumas outras informações, não só aquela pessoa, mas, por exemplo, você olhar podcast, né, assistir podcasts, entrevistas com institucionais. Pessoas que, na verdade, não são constitucionais. O institucional não vai te dar uma pesquisa, uma entrevista. Mas pessoas que estão ligadas ao institucional. Porque ali você vai entender massivamente o que eles estão pensando, né? Qual que é a tendência de pensamento deles. E, logicamente, você entendendo o pensamento deles, você entende um pouco qual que é o risco que eles estão correndo. Não é necessariamente para te mostrar para onde você tem que ir, ou seja, copiar o que eles estão fazendo. Não. É para você perceber onde eles estão se arriscando. E como uma mudança no mercado, ou uma mudança de determinadas variáveis, podem impactar o próprio risco deles. E se isso impactar o próprio risco deles, vai ter uma consequência de ação deles dentro do mercado, né? Então isso é bastante interessante. Então assista, né? Assista os podcasts da vida aí. Não, com podcast com o cara lá que opera gráfico lá. Não, eu vou mostrar aqui qual que é a técnica que eu uso. Não estou falando isso. Estou falando das pessoas que estão dentro dos institucionais falando a respeito dos pensamentos e das posições dos institucionais, né? Então, olha só que interessante. Assim você percebe o risco que eles mesmos estão tomando através dos próprios pensamentos analíticos deles, né? Então, isso é bastante importante. E para falar a respeito dos passos, porque eu ensino 5 passos para que você possa ser lucrativo no trading, para que pare de perder dinheiro e consiga se remunerar, consiga ganhar dinheiro fazendo isso. O passo que cobre
esse conhecimento de mercado é o passo que eu chamei de especialização, tá? Ele é o segundo passo. Então, o passo especialização, ele, além de algumas outras coisas, ele vai cobrir justamente esse conhecimento de mercado, né? Que é bastante importante, certo? Bom, como você vai começar? Eu já fui bastante enfático em falar algumas coisas para você fazer, né, de forma certa, que é você se especializar no ativo, né? Então você tem aquele ativo que você opera, especialize-se nele. Você tem aquele setor que você opera, ou aqueles setores que você opera, especialize-se neles, certo? Assim você vai conseguir pelo menos ter mais foco, menos informação, para que você possa processar melhor essas informações que você está recebendo, ao invés de concentrar tudo num ambiente muito grande, que com certeza vai ficar bem mais difícil de você conseguir processar. Então, busque conhecimento no ativo, busque pessoas, né, mesmo que seja passivamente, você seguir as pessoas nas redes sociais e passivamente absorver algumas coisas que elas falam e, obviamente, pessoas especializadas mesmo nesse ativo. Como especializadas, que vêm de institucional, que são pessoas bastante experientes, mexendo com esse mercado o tempo inteiro, que tem network dentro do setor, ou seja lá o que estiver operando, mas efetivamente possa te trazer informações que outras pessoas não vão trazer, que você pesquisando você não vai conseguir encontrar, e que vão estar falando muito provavelmente a respeito de um ambiente de campo de batalha, que é um ambiente de prática mesmo, e não sobre teorias, porque entenda uma coisa sobre o mercado dá para você criar várias teorias que funcionam muito bem logicamente. Só que na vida real, no campo de batalha, ali no mercado real, as coisas acontecem às vezes, muitas vezes, de forma diferente, certo? Então, poxa, nada melhor do que buscar pessoas que têm experiência adequada naquele ativo para ir te dando, né? Te jogando um pouquinho, um punhadinho ali de coisa que vai melhorando a forma que você olha o ativo, que vai melhorando a forma que você pensa a respeito desse ativo e como ele está inserido dentro do mercado e como os riscos podem, quais os riscos podem estar envolvidos ali naquele momento principalmente, tá? Porque muito provavelmente esses agentes eles vão falar a respeito de coisas muito pontuais do momento. Então é bastante interessante observar. É uma forma de você começar também, né? Até porque também vai te dar curiosidade a respeito de determinados termos, curiosidade a respeito de determinadas coisas que eles vão falar lá, que talvez você possa ir atrás para entender melhor. Certo? Então, no geral, você entender as variáveis que movimentam o ativo, as variáveis que movimentam o ativo, e por que movimentam, né? Quais os riscos envolvidos que vão mexer nessas variáveis que provavelmente terão impacto no ativo que você opera. Então vá buscar essas informações, assim você vai ter um melhor conhecimento de mercado real e o conhecimento que importa de verdade, tá? Porque eu sou mais enfático em falar a respeito de determinadas coisas que realmente fazem sentido na prática, no campo de batalha para você, que realmente faz diferença no campo de batalha. Porque, por exemplo, mesmo que eu explique aqui macroeconomia de uma forma maravilhosa, a macroeconomia em si, você entender única e exclusivamente macroeconomia é importante, mas muito provavelmente você não vai conseguir retirar alguma coisa interessante nesse ponto para ajudar nas suas operações, né? Mas vai te dar mais ferramentas para que você possa entender bem o que está acontecendo no momento, ok? Bom, falei, né? É o seguinte, se você não curtiu ainda, curta, compartilhe, se inscreve no canal, porque eu sempre vou passando aqui informações a respeito de diversas coisas que vão ajudar você a parar de perder dinheiro no trade e se tornar lucrativo. Lembrando que eu ensino a parar de perder dinheiro e se tornar lucrativo em 5 passos. São 5 passos bastante importantes, certo? E neste caso eu falei um pouquinho a respeito de um passo importante, que é o passo especialização, o segundo passo.
Não falei exclusivamente dele, mas grande parte ali do que é importante dentro desse passo, deu para falar um pouquinho aqui, né? Então continue aí no canal, por favor, nas próximas postagens fiquem atentos, porque talvez eu venha trazendo coisas bastante interessantes e bastante importantes para mudar a sua trajetória aí como trader profissional, né? Como trader pessoa física profissional mesmo. Tá certo? Boa sorte, uma grande sorte para você, que você consiga ganhar bastante dinheiro e tamo junto.